Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. Eu quero deixar aqui uma reflexão, já que estamos falando sobre riquezas, e quero falar sobre Mateus 6,33, um versículo bastante conhecido, mas pouco vivido. É um versículo em que as pessoas invertem a ordem de Deus. A ordem de Deus é prioridade o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acréscimos. Lembre-se que Jesus estava falando que nós não deveríamos ficar ansiosos quanto à vossa vida, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Não está falando aqui em luxos, não. Porque esta sociedade é a sociedade do ter. Eles vivem, eles correm, eles se desesperam por dinheiro para se ter luxo, para dar satisfação à sociedade. E um verdadeiro cristão, ele é antissocial. Ele não dá satisfação à sociedade. A satisfação dele é com Deus. Ele tem que viver uma vida para agradar a Deus. Mas veja só. Porque muitas pessoas sofrem hoje? Porque eles invertem a ordem das coisas. Vamos ler para fixar nossa base. Mateus 6,33. Acompanha comigo, por favor. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora vamos lá. Vamos separar aqui por partes. Olha, observe. Prioridade, coloquei aqui, prioridade e acréscimo. Veja que este versículo está falando dos dois, prioridade e acréscimo. A prioridade na vida das pessoas é o reino de Deus. O profeta William Branham ensinou que o reino de Deus é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você não pode ver, você não pode sentir esse reino em você se você não tiver uma nova natureza. E o profeta veio e ensinou que vida eterna é quando você tem a vida de Deus em você. É quando o Espírito Santo habita em você. E aí vem o ensinamento: necessário vos é nascer de novo. O reino de Deus, ele é prioridade absoluta. A primeira prioridade na vida de uma pessoa é o reino de Deus. O Espírito Santo é a vida eterna. As pessoas só deveriam casar quando tivesse o reino de Deus na sua vida, o Espírito Santo. Toda decisão que fosse tomar deveria ser baseado naquilo que o Espírito Santo desse as diretrizes e a direção para fazer, porque nós temos muitas ruínas hoje, porque as pessoas não têm o reino de Deus. O Espírito Santo, a nova natureza, a natureza do Cordeiro em sua vida. Isto é prioridade. Jesus estava falando de comida, de bebida e de veste. Ele não estava falando de luxo. Não era luxo. A sociedade que temos hoje corre atrás do luxo, de parafernália e luxo. Porque eles não têm a prioridade que é o reino de Deus. Então tentam correr atrás destas coisas materiais para tentar se sentir bem, se sentir feliz, mas isto não te dá
felicidade. Quanto mais parafernália e luxo as pessoas buscam e têm em busca da felicidade, elas correm atrás disto em busca da felicidade, mais infeliz elas ficam. Mais infelizes essas pessoas ficam. Então veja, qual é a prioridade? O que é que um cristão deve buscar? O primeiro, o primordial, o cerne em sua vida, o reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nova natureza, é a natureza do Cordeiro em você. Uma pessoa só recebe o Espírito Santo depois que cumpre as 3 etapas da graça: justificação, santificação, e aí vem o Espírito Santo, habita nele. Então ele é uma nova criatura, selada no reino de Deus. Ele não foi colocado na igreja, ele nasceu na igreja. Ele nasceu o quê? Na igreja, no corpo de Cristo. Ele nasceu. O corpo de Cristo você não coloca ninguém. Não, você nasce naquele corpo. Então tem que haver a nova natureza. Agora, as pessoas correm atrás dos acréscimos. Aí eles invertem a ordem. Eles põem em primeiro lugar os acréscimos. Em primeiro, vai em busca de emprego, de uma vida boa, de um futuro melhor, de tudo isto, e se esquecem de Deus. Quando lá na frente a vida vai bater com a cabeça na parede, quando lá na frente paga várias consequências, então ficam se maldizendo e dizendo que a vida não presta. Porque inverteram a ordem. A sociedade que nós temos hoje, ela vai em busca dos acréscimos. Isso é só acréscimo, gente. Ele prometeu acrescentar. Se eu colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, os acréscimos virão. Deus prometeu suprir todas as minhas necessidades. Todas. Aquilo que é necessário para mim, Ele vai suprir. Ele vai trazer o suprimento. Ele não vai deixar faltar nada. A Bíblia é clara nisso. Mas quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas que eu tenho necessidade, que são essenciais, vão ser acrescentadas. Deus não prometeu atender os teus desejos, mas as tuas necessidades. As tuas necessidades Ele supre, não os teus desejos. Muitas vezes seus desejos são espúrios, não são de acordo com a vontade de Deus e Ele não vai atender. Se eu te perguntasse, você tem desejo de um carro novo agora? Toda pessoa que eu perguntasse isso, ele diria sim. Mas é a sua necessidade um carro? É a sua necessidade? Não. Então quando você pedir a Deus, peça para Ele atender todas as suas necessidades, não os seus desejos. Porque às vezes os desejos são desejos que não agradam a Deus. São desejos que poderiam te levar à ruína e Deus não te dá. Então, prioridade. Primeiro, reino de Deus. Em primeiro lugar, as demais coisas serão acréscimos. Os acréscimos virão. Agora, não vá atrás dos acréscimos e deixe o reino de Deus de lado, que você vai acabar pagando as consequências. Eu falo para aqueles que para eleitos, para cristãos que desejam uma vida bem-sucedida, você tem que seguir a sequência. O reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas em tua vida. Hoje nós vemos assim, os pais preparam os filhos para cá, para se ter bom estudo, bom emprego, bom carro, boa casa.
que isso não é ruim. Não. Mas aí eles põem a prioridade nisto. E depois, quando estiver lá na frente, sofrendo, porque assim, ó, às vezes você entra em problemas que você não sabe sair dele. Então eu digo, você pode ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, ser uma pessoa bem-sucedida material. Mas às vezes quando os problemas chegam, você não sabe sair deles. Às vezes você sucumbe no meio do problema. Porque carro, casa, vida boa material não te faz sair dos problemas. Agora eu te digo, quando você tem Deus, coloca Deus em primeiro lugar, então você sabe sair das situações. As situações adversas que virão em tua vida, você saberá sobressair sobre elas facilmente. Entenda só. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que existem muitos pastores charlatões, cafajestes e pilantras, estelionatários, mercadejando a fé das pessoas, mercenários. Se nós estamos no final dos tempos, o fim está próximo, por que pastores estão fazendo mansões de 2 milhões, com carros de 300 mil, 500 mil, e muitos deles têm dinheiro emprestado a juro, muitos deles são ricos e juntando mais. Isto mostra que o reino deles é aqui na terra. Eles estão aproveitando o tempo deles aqui. Porque um verdadeiro cristão não está ligado nisto. Um verdadeiro cristão sabe que estas coisas vão passar, mas o reino de Deus não passa. E a própria Bíblia diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é estas coisas. O profeta William Branham diz, construa suas esperanças em coisas eternas, porque as coisas materiais, elas se desfazem. Elas vão virar pó. Mas você diz, Gutenberg, eu não posso ter coisas materiais? Pode. Mas coloque o reino de Deus primeiramente. Coloque o reino de Deus primeiramente em tua vida. E aquilo que você tem de material vai ser bem administrado. Eu tenho certeza disto. Gutenberg, é errado ter dinheiro? Não é errado. É errado ser rico? Não é errado. Agora, desde quando o dinheiro passa a ser o seu dono, se você possuir o dinheiro, não é errado. Agora, o dinheiro te possuir, aí é complicado. Você ser o dono do dinheiro, dominar o dinheiro, não é errado. Agora, se o dinheiro for o teu dono, aí você entra em ruína. É errado ser rico? Não. O errado é ter amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça, indo atrás destas coisas, se desviaram até da fé. Se desviaram do principal porque foram atrás destas coisas. Cobiçaram estas coisas. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, entenda o que eu vou dizer para você. Seu casamento irá bem, sua vida financeira irá bem, sua vida estrutural irá bem, sua vida psicológica irá bem. Tudo que você for fazer, você será bem-sucedido. Foi esse o conselho que Deus deu para Josué. Não se aparte do livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para quê? Porque tu serás bem-sucedido por onde quer que andares. Coloque Deus como prioridade, como primeiro em tua vida, e tudo que você for fazer, você será bem-sucedido. Você caminhará bem. Mas a ordem está invertida.
O povo está em busca dos acréscimos. Casa boa, carro bom, vida boa, emprego bom, e Deus fica de lado. Quando as dificuldades chegam, então dizem assim, Deus não está comigo. Não, você nunca colocou Ele em primeiro lugar. Por isso que você está nessa situação. Coloque Deus em primeiro lugar e você verá que as demais coisas, os acréscimos, virão para a tua vida facilmente. Então entenda aqui, ó. Um verdadeiro cristão, ele não põe a vida em bens materiais. Ele não ajunta tesouros aqui na terra. Ele ajunta tesouros no céu. Tesouros no céu são almas. Ele doa tudo que tem e tudo que ele é para ganhar uma alma. Isto é o lema de um verdadeiro cristão. Então, vamos ficar com esta reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Lembre-se, primeiro o reino, o Espírito Santo, nascer de novo, ter uma nova natureza. Porque aí você tem a natureza do reino, a natureza divina em você. E um homem que tem a natureza divina, quando ele vai fazer algo, ele sempre pede a direção divina para fazer o correto. As demais coisas, acréscimos, virão para a tua vida, serão acrescentados. Que Deus te abençoe e te ajude a praticar essas coisas, a lembrar disto. Deus em primeiro lugar, o resto virá para a minha vida. Ele atende todas as minhas necessidades. Shalom, que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz. Deus vos abençoe. Queria deixar somente uma reflexão convosco. Isso vai nos ajudar e muito. Veja só, muitos cristãos não estão tendo vitórias porque eles estão invertendo as coisas. Estão buscando o que deve ser acrescentado e deixando o principal. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou o que deveríamos buscar como prioridade em nossas vidas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, qual é a prioridade de um cristão? O reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o Espírito Santo. O reino de Deus é o domínio, é o governo do Espírito Santo na vida de um cristão, onde ele vai equilibrar e dominar todas as áreas da sua vida. Então, o reino de Deus é o Espírito Santo, é o governo do Espírito Santo dominando a vida de uma pessoa. E a sua justiça vem pela fé. Veja só, então a prioridade de um cristão é o reino de Deus, ou seja, a prioridade de um cristão é o Espírito Santo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja só, será acrescentado o que eu necessito para viver, será acrescentado em minha vida. Estas outras coisas são acréscimos, mas o principal é o reino de Deus e a sua justiça. Observe só. Então, por inverter as coisas, as pessoas estão preocupadas em estudo, trabalho, em ter um grande futuro para a sua vida. Isto são coisas que serão acrescentadas depois que você coloca o principal em sua vida,
as demais coisas virão para você. E por inverter esta ordem, muitos estão sendo derrotados e não têm vida de vitória. Queres ser vitorioso? Pegue o principal e o restante virá para a tua vida. Muitos pais de famílias estão preocupados em dar um futuro aqui para os seus filhos. Um bom estudo para se ter um bom emprego. E o principal fica onde? O principal que domina nossas vidas e nos coloca na vida eterna, que é o reino de Deus, o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você ouvir este áudio, pense, reflita e faça uma reflexão. Primeiro o principal, depois o secundário virá como acréscimo. O principal é Deus. O principal é o Espírito Santo. Então, não se inquiete por coisas desta vida. Tenha o principal e as demais coisas Deus vai acrescentar em tua vida. Mas quando você inverte a ordem, você fica numa vida emperrada, uma vida sem vitória, uma vida sem êxito. E muitas pessoas estão atoladas em dívidas. Por quê? Porque trocaram a ordem das coisas e aí colheram para a sua vida, atraíram para a sua vida consequências gravíssimas. Então, o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, pode ter certeza que Deus vai cuidar em acrescentar em tua vida. Deus te abençoe, te guarde e que isso te ajude. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.